Olá, bem-vindos a mais uma das nossas conversas aprofundadas. Hoje a gente vai mergulhar numa questão bem presente, eu acho, em muitas comunidades de fé, sabe? Aquela tensão, às vezes sutil, né? Entre a vida espiritual mais íntima, que a gente pode chamar aqui de altar, e toda a parte de atividades, o serviço mais visível, o pátio. Exato. Uma dinâmica que gera bastante discussão, né? Com certeza. E para guiar nossa análise, a gente está usando trechos de um editorial. O título é Do Altar ao Pátio, o Sacerdócio Esquecido. É um texto que levanta umas questões bem diretas mesmo, sobre como as coisas funcionam hoje em dia em alguns lugares. Uhum. Então, a nossa ideia aqui é investigar essa noção de um sacerdócio esquecido que o texto traz. Como é que pode, né, segundo esse editorial, claro, como é que um foco muito grande na atividade, no fazer, nesse pátio, pode acabar quase que ironicamente esvaziando a profundidade espiritual, aquela conexão com o altar que, teoricamente, deveria alimentar tudo isso? É um paradoxo interessante para a gente explorar. É, sem dúvida. E é bom a gente frisar, né? Nossa análise vai focar especificamente nos argumentos e na lógica que esse editorial apresenta. Vamos tentar entender como o texto liga esses conceitos altar, pátio, sacerdócio, serviço e que conclusões ele tira disso tudo. Ótimo. Bom, o texto já começa falando de uma coisa que ele chama de sutileza perigosa. É uma imagem forte, né? Ele descreve um cenário com muita gente ativa, correndo para lá e para cá, envolvida em mil coisas. Uhum. Servindo. Isso, servindo. Mas que nesse processo todo, quase sem perceber, estaria se distanciando daquele centro, daquele lugar simbólico do altar. E é fundamental entender como o texto define esses termos, né? Pro argumento dele. O altar ali não é só o objeto físico, claro. Representa essa esfera do relacionamento direto com Deus, sabe? A oração profunda, intercessão, o estudo da palavra, buscar a presença mesmo. A parte mais interna, digamos. Exato. E o pátio, em contraste, seria tudo que é mais externo, mais prático, operacional. O que todo mundo vê, né? O serviço nas suas várias formas. A grande preocupação que o editorial levanta é que essas duas áreas que deveriam andar juntas estariam se desconectando. E qual seria a consequência disso, segundo o texto? Bom, a consequência que ele aponta é ter comunidades com muita agitação, sabe? Muito movimento no pátio, mas talvez com uma conexão um pouco frágil, um pouco superficial com a fonte espiritual, com o altar. O texto sugere que essa separação não é algo inofensivo, não. Pode levar a uma fé meio esvaziada do seu poder de transformar. Tem uma frase no editorial que me marcou muito. Diz assim: muito barulho de serviço, mas pouco som de adoração. Nossa, isso resume bem, né? Resume. É uma imagem poderosa. Sugere um descompasso claro entre o ruído da atividade e talvez a quietude ou a profundidade da devoção. Como se uma coisa estivesse abafando a outra, entende? Totalmente, como se o volume do fazer estivesse tão alto que não dá para ouvir o ser. Exatamente. A provocação do texto é essa. Esse serviço todo ele vem de um transbordamento natural da adoração ou virou um substituto para ela? Essa é a questão que fica pairando ali. E essa dúvida sobre a origem do serviço, ela conecta direto com um ponto teológico central que o editorial traz, que é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Uhum. Pela leitura do texto, isso quer dizer que cada pessoa, na comunidade de fé, tem um chamado para ser um sacerdote, né? Para ministrar diante de Deus, interceder, conhecer a palavra, testemunhar. Exato. Uma responsabilidade inerente a todo crente. Só que aí vem a crítica do editorial, né? Ele afirma que essa função sacerdotal estaria sendo, esquecida ou negligenciada por muitos. Sim, a crítica é forte. O texto fala de uma fé de espectadores. Ele aponta uma tendência que ele percebe de como se fosse delegar, sabe? Terceirizar responsabilidades espirituais que seriam de cada um. Tipo o quê, por exemplo? A disciplina da oração pessoal, buscar a Deus individualmente, compartilhar a fé com quem está perto, interceder uns pelos outros, coisas que, segundo essa visão do sacerdócio universal que o texto defende, seriam parte essencial da vida de todo mundo ali.
mas que acabam ficando só com os líderes ou com grupos específicos. Entendi. Cria-se uma expectativa de que alguém vai fazer, né? Isso, exatamente. E o editorial questiona muito essa postura. Ele levanta a questão da apropriação pessoal, da responsabilidade de cada um na vivência da fé. Não é só pertencer, tem que exercer essa função sacerdotal segundo o texto. E qual a consequência que o texto aponta para essa passividade? Ele usa uma expressão bem dura, servo infértil. Descreve alguém que, assim, pode até se identificar com a fé, participar das atividades, mas não manifesta o que o texto chama de peso da presença de Deus. Peso da presença. Interessante isso. E essa infertilidade, vamos dizer assim, estaria ligada justamente a não exercer essa função de sacerdote, essa conexão vital, pessoal, com a dimensão do altar. A ideia que fica é que a vitalidade espiritual não é algo que a gente recebe passivamente, sabe? É algo que se cultiva ativamente nessa relação com Deus. Faz sentido. Sem cultivar essa conexão no altar, o serviço lá no pátio, por mais que a pessoa se esforce, Exato. corre o risco de ser só Movimento humano, sem né? aquele impacto transformador que o texto associa à ação que vem de Deus. Tá, mas aí fica a pergunta. Por que essa tendência? Por que as pessoas se afastariam do altar para focar tanto no pátio? O editorial tenta explicar isso. Tenta sim, ele dá uma explicação bem pragmática até. Sugere que as atividades do pátio, o serviço que todo mundo vê, muitas vezes são percebidas como mais tangíveis, sabe? Mais fáceis de fazer. E talvez o ponto-chave mais fáceis de medir, de validar. Comparado com as disciplinas espirituais. Isso. Que são mais íntimas, né? Mais subjetivas, os resultados são mais a longo prazo, é mais difícil mostrar que você passou tempo em oração do que mostrar que ajudou a organizar um evento, por exemplo. Para ilustrar, o texto até dá uns exemplos concretos, né? Colocando um do lado do outro. Sim, ele contrasta. Diz que pode ser mais simples ajudar na cozinha do que passar horas intercedendo em secreto, que arrumar as cadeiras para a reunião exige menos interiormente falando do que mergulhar no estudo da Bíblia com profundidade, buscando aplicar aquilo na vida. Ou participar dos eventos programados versus tomar a iniciativa de falar da fé com o vizinho. Exatamente. A lógica que parece estar por trás, segundo o texto, é que o pátio oferece resultados mais imediatos, um reconhecimento visível, uma sensação de realização mais palpável, né? Entendi. E o editorial descreve isso como uma... Como era mesmo? Uma inversão sutil. Isso, inversão sutil de prioridades. O foco vai mudando, sabe? Do que seria essencial para o acessório ou do fundamento para a fachada. Aquilo que deveria ser a expressão de uma realidade interna, o culto, a adoração genuína, pode acabar virando só rotina. Uma tarefa. Quase uma obrigação. O texto até arrisca dizer qual seria a mentalidade por trás disso. Já que eu não sei lidar direito com as exigências do altar, ou acho muito difícil, vou me ocupar aqui com as demandas do pátio. E o resultado final que o texto aponta para essa inversão é um tipo de cristianismo que pode parecer muito ativo por fora. Cheio de coisa acontecendo. Isso. Mas que seria superficial na essência. A imagem que ele usa é forte. Uma fé cheia de braços, mas sem coração. Nossa, cheia de braços, mas sem coração. Pesado. É pesado. Sugere uma ação meio mecânica, talvez até eficiente em alguns aspectos, mas sem aquela motivação, aquela vitalidade que o texto liga diretamente à conexão com o altar. E aí o serviço, mesmo acontecendo, não teria o mesmo impacto. Exatamente. O argumento do texto é que essa condição leva a um serviço que pode até cumprir tarefas, mas não necessariamente transforma vidas, nem de quem serve, nem de quem é servido. Porque falta essa dimensão do coração, entende? Da presença divina que, segundo o editorial, só se cultiva no altar. Certo. Mas e a questão do serviço social? A ajuda prática ao próximo. O editorial fala disso, ele desvaloriza esse tipo de ação? Porque isso é muito importante, né?
Não desvaloriza. O texto faz questão de reconhecer a importância da ação social. Ele até cita o exemplo de Jesus, né, que demonstrou compaixão na prática, alimentando gente com fome, cuidando dos doentes. Não tem ali, no argumento do editorial, uma negação do valor de ajudar as pessoas nas necessidades materiais. Então, qual é o ponto dele sobre isso? Onde está a crítica? O ponto crucial, a condição que o editorial coloca, é que toda ação social, para ser considerada ministério, no sentido forte que o texto defende, precisa fluir da comunhão com Deus. Precisa ser uma extensão da vida no altar. Ah, entendi. A origem da ação. Exato. É aqui que o texto traça uma linha bem clara. Ele diferencia o que chama de ministério, que seria essa ação social movida e cheia da presença e do poder de Deus, do que ele descreve aí sim de forma mais crítica como mero ativismo, ou até como uma ONG com nome cristão. Uma ONG com nome cristão. Seria uma organização que faz coisas boas, talvez até muito bem feitas, mas sem aquilo que o texto chama de fogo do espírito, sabe? Sem aquela dimensão sobrenatural que viria da conexão com o altar. Essa distinção é fundamental para o argumento todo. Quer dizer, a ação externa pode ser a mesma, dar comida para alguém, por exemplo? Pode. Mas a fonte e a natureza dessa ação seriam diferentes, segundo o texto. Não. Precisamente. O editorial argumenta que o ministério de verdade carrega junto não só a ajuda material, mas também a presença de Deus que transforma. Já o ativismo, por mais que seja bom em termos humanos, ficaria só no plano horizontal, sem essa dimensão vertical que o texto considera essencial. E o alerta que ele deixa é sério, então, né? Muito sério. Ele adverte sobre o risco de comunidades que se tornam ótimas em aliviar o sofrimento externo, mas que, na visão do texto, perderam a capacidade de promover transformação espiritual profunda. A crítica é, talvez estejam cuidando dos corpos, mas não alcançam mais as almas. Justamente por terem negligenciado a conexão fundamental com o altar, que seria a fonte dessa transformação. Um risco de se tornar mais uma agência de serviço social do que um corpo vivo, espiritualmente potente, né? Capaz de impactar a sociedade não só com boas obras, mas com a própria presença de Deus através das pessoas. Essa é a preocupação expressa ali. Para reforçar ainda mais essa ideia da prioridade do altar, o editorial usa uma analogia histórica bem interessante. Ele vai buscar lá no livro de Esdras. Ah, sim. A volta do exílio. Isso. Ele relembra a história do povo de Israel voltando da Babilônia para Jerusalém, que estava completamente destruída, né? Templo em ruínas, muros derrubados, um caos. Precisava reconstruir tudo. Uma tarefa gigantesca. Gigantesca. E aí o ponto que o editorial destaca é a primeira coisa que esse povo fez quando chegou lá, mesmo com tanta urgência para tudo quanto é lado. Segundo a interpretação que o texto faz da Bíblia, a prioridade número 1 deles foi restaurar o altar do Senhor. Antes dos muros, antes das casas. Exatamente. Antes de pensar em segurança, em moradia, em qualquer outra estrutura, eles focaram em restabelecer o lugar central de adoração, de comunhão com Deus. E a lição que o editorial tira disso é bem direta, né? Nessa perspectiva que ele apresenta, sem o altar funcionando, não tem a presença divina manifesta. E sem essa presença, argumenta o texto, qualquer esforço de reconstrução fica incompleto. Fica superficial ou fadado a não durar. Então a ordem que eles seguiram na reconstrução não seria só uma coincidência histórica, para a visão do editorial. Seria um princípio espiritual fundamental. A conexão com Deus vem antes, ela é a base para toda restauração e para toda a atividade que realmente importa. Aí o texto pega essa lição e aplica direto para hoje, né? Chamando a igreja a fazer o mesmo, restaurar o altar. Que, como a gente já viu, simboliza a oração, a intercessão, a leitura da palavra, a consagração pessoal. Exatamente. Cultivar a presença de Deus como prioridade máxima. Essa analogia de Esdras é forte mesmo. Mostra que o fundamento espiritual precisa vir primeiro, né? Antes da construção externa. Isso. O editorial usa essa imagem para dizer que a força, a eficácia de tudo que a gente faz no pátio depende diretamente da saúde e da centralidade do altar.
Tentar construir os muros, as atividades, os programas, a estrutura toda, sem garantir que a chama está acesa no altar, seria um erro estratégico fundamental na visão do texto. O que nos leva, então, à conclusão principal do editorial, né? A mensagem central que ele quer passar. Que o verdadeiro sacerdócio, a fé autêntica, o serviço que realmente faz a diferença, tudo isso nasce primeiro lá no secreto, sabe? No coração que se entrega, na vida de devoção ligada ao altar, para só depois poder se manifestar de forma genuína e com poder lá fora, nas ações do pátio. O texto coloca isso de um jeito bem direto. Ele afirma: o reino de Deus não é construído por pessoas ocupadas, mas por pessoas consagradas. A diferença é clara, né? Só estar ocupado à correria por si só não garante avanço espiritual. Não cumpre o propósito de Deus, segundo essa visão. Ocupação não é igual à consagração. Não é. Mas, por outro lado, quando o altar é restaurado, quando a consagração pessoal e da comunidade vira prioridade, aí o serviço no pátio não só continua, ele é transformado. As mãos ainda trabalham, claro, mas o editorial sugere que vão trabalhar de um jeito diferente, com outra qualidade, impulsionadas por lágrimas, amor e poder. Lágrimas, amor e poder, isso muda tudo, né? Muda, direciona o foco para a fonte da motivação, para a energia que está por trás do serviço. Essa energia vem só de um esforço humano, de uma necessidade de fazer coisa, ou ela transborda de uma experiência real de encontro com Deus, de consagração a Ele? É essa a questão. E esse serviço transformado, feito com lágrimas, amor e poder, sugere uma profundidade, uma eficácia que vai muito além de só cumprir tarefas. Sem dúvida. O texto parece indicar que a consagração que nasce no altar injeta no serviço uma compaixão genuína, as lágrimas, uma motivação que não é egoísta, o amor, e uma capacidade que vem de Deus, o poder. Algo que a atividade puramente humana não tem. É um serviço que não só ajuda, mas cura. Entende? Não só organiza, mas transforma. E aí, a visão final que o editorial projeta para a comunidade de fé não é só ser um grupo de trabalhadores esforçados. Eficientes. Isso. Mas sim, um reino de sacerdotes, um povo que, claro, está ativo no serviço, no pátio, mas que faz isso como um resultado natural, como um transbordamento da sua função principal, estar conectado ao altar, vivendo em adoração. Perfeito. A imagem final é essa. Uma comunidade onde o fazer brota do ser, onde a ação é fruto da contemplação. Muito bom. Então, para a gente amarrar nossa conversa de hoje, nós exploramos as ideias de um editorial que aponta essa tensão entre o altar, a devoção interna, e o pátio, a atividade externa na vida de fé hoje em dia. A gente analisou esse conceito do sacerdócio esquecido, que o texto conecta ou à passividade ou a um foco exagerado na ação visível, e vimos como o editorial defende com força a primazia da consagração, da vida no altar como a fonte essencial para um serviço que realmente tenha significado e transforme lá no pátio, usando até aquela analogia forte da reconstrução em Esdras. Exato. E partindo dessa análise do texto, talvez a gente possa deixar uma provocação final para quem nos ouve refletir, né? Diante dessa dinâmica toda entre devoção e atividade, altar e pátio, como que a gente pode avaliar, sabe? Seja na nossa própria caminhada ou olhando para a nossa comunidade. Será que o serviço que a gente pratica está mesmo brotando de uma conexão profunda que sustenta lá com o altar? Uma pergunta importante. Ou será que, talvez sem querer, a própria ocupação intensa com o pátio virou um jeito de evitar a quietude, a vulnerabilidade, até as exigências dessa conexão mais íntima? Que sinais, que indicadores poderiam ajudar a gente a perceber, na prática, a diferença entre um serviço que realmente nutre, que edifica, que transforma quem serve, quem é servido, e um ativismo que, mesmo com boa intenção, talvez só preencha o tempo, ocupe as mãos, mas não toca de verdade, não transforma o coração? Fica aí a reflexão.